E hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, e como atingidos por uma das maiores tragédias ambientais causadas pelo homem, nós temos a responsabilidade de trazer em pauta questões ambientais, enfrentamento aos impactos sofridos e um rico debate em busca de soluções para o futuro do nosso território. O seminário tem como objetivo discutir uma nova visão da relação do homem com a natureza, propiciar reflexão sobre a visão dos modelos de desenvolvimento em suas dimensões sociais e ambientais, e quais alternativas nós podemos criar após a lama. Agora pela manhã, para a orientação de vocês, nós teremos uma mesa redonda debatendo os conflitos ambientais, violação de direitos e a questão hídrica em Minas Gerais. Nós vamos abrir agora para os pronunciamentos. Gostaria de convidar a Graciele, do Centro Alternativo de Formação Popular, da coordenação, para fazer o seu pronunciamento, a abertura aqui do seminário. Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa, cumprimentar vocês também, dizer que esse é um momento de vocês, sintam-se todos e todas acolhidas, que nós possamos ter um bom seminário, um bom dia, que seja produtivo e que nós possamos, ao final, aqui, construir algumas alternativas para a melhoria da qualidade de vocês. Sebastião Silva de Oliveira, Tininho, é da Comissão dos Atingidos aqui de Rio Doce. Bom dia a todos vocês. Quero agradecer a presença de todos vocês. Estou aqui em nome da comissão, agradecer a Comissão de Rio Doce, Santa Cruz aqui presente, a mesa, e que a gente pode ter um dia muito produtivo nesse dia de hoje, que é muito importante, que a água é vida, Obrigado a todos. Sr. Antônio Carlos da Silva, é o representante das comissões de atingidos de Santa Cruz e Chopotó. Bom dia. Eu acho que a gente está aqui fazendo esse encontro para que a gente possa fazer uma reflexão do que nós estamos vivendo, não só no nosso território, nem no Rio Doce. Eu acho que o mundo precisa refletir, o homem precisa refletir sobre a sua atuação, e o ecossistema, o meio ambiente depende especificamente de como o homem vai viver. Agradecer a mesa, agradecer o prefeito de Rio Doce, agradecer a presença de Daria, representando Santa Cruz, a excelentíssima senhora professora presente, mas eu vou me estender um pouquinho porque eu gostaria muito de ter uma fala sobre isso. Estou sentindo falta aqui da presença, talvez de crianças e de jovens, porque eu acho que a melhor forma de você resgatar a cultura, principalmente da educação, no sentido de preservar o meio ambiente. Então, acho que a educação é tudo, e infelizmente a gente vê os dados que a gente vê do nosso país, é desagradável, Nós estamos antepenúltimo na educação, e com investimento aí em torno de 6% do PIB, mas que não se justifica o investimento, não chega na ponta, não chega em quem precisa, A formação da base da criança. E sobre o meio ambiente, gente, eu quero ter a minha fala, em nome de toda a comissão de atingido, em nome da Rosa Fortini, em nome dos prefeitos municipais. Eu acho que nós não somos apenas hoje atingidos por barragem, nós estamos nos tornando a cada dia um ativista, A defesa nossa, a princípio, seria de um cartão. Posteriormente, a gente vê que é muito mais do que isso, e vamos entrando, vamos engajando numa luta, e a gente está inserido em todos os direitos
cidadão, principalmente a cada dia que se passa, menos relevante o valor financeiro e a importância de preservar o meio ambiente, porque o meio ambiente é vida. A água é o bem mais natural com direito à vida, né? Então, assim, eu acho que nós temos que rever o conceito. Quem está exatamente na calha do Rio Doce e toda a sua extensão sabe perfeitamente o que é perder um rio, que é perder a sua história, que é perder a tudo aquilo que a nossa geração, nosso antepassado construiu. E nossas duas cidades passamos por um processo já aproximadamente 18 a 20 anos, né? Soberbo foi relocado, mas Santa Cruz e Rio Doce sofrem com essa relocação, que o impacto foi muito dramático na região, muito sofrido. As medidas que a Vale do Rio Doce se propôs a fazer, compensatórias, até o nível de recomposição de área, não foi suficiente, há uma falha muito grande nisso. E agora a gente convive com esse trauma terrível que foi a Gama, né? E eu queria chamar a atenção, assim, eu acho que os grandes eventos, que pode chegar a um lugar realmente de uma fala, para que mude a visão das autoridades, dos governantes, né? Pode partir de um simples seminário, nesse dia tão importante. Nós estamos aqui comemorando, mas de fato a gente sabe que a gente está usando isso para refletir sobre esse sofrimento que recaiu sobre todos nós. Eu diria que o Brasil precisa urgente ver um modelo de educação e para que possamos ter, de fato, uma mudança radical em relação a nós, seres humanos, em relação à natureza. Acho que essa mudança tem que ser drástica, tem que ser urgente. Não dá mais para conviver com as coisas como estão acontecendo. Desmatamento da Amazônia, morte do Rio Doce, né? Essa mudança climática tão grande que está acontecendo. E nós precisamos urgente sensibilizar as autoridades para mudar e investir mais na educação para que nós tenhamos uma sociedade que tenha de fato conhecimento da importância do meio ambiente. Bom dia e obrigado. Convidado o Sr. Antônio Maria Fortini, que é o diretor-geral do Centro Alternativo Rosa Fortini, com a mesa aqui. Pode sentar ao lado do prefeito. Quero agradecer os alunos da Escola Estadual Maria Amélia aqui de Rio Doce. Obrigado a vocês pela presença, os professores, a direção da escola. Obrigado. Registrar também a presença e agradecer a Vera Cruz Forcini, que é representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Rio Doce. Obrigado, meu Vera. Registrar também a presença do Dr. Leonardo Rezende, que será um dos palestrantes aqui na mesa também, que é da assessoria jurídica, Dr. Domingos, que é o nosso coordenador da área jurídica lá, o professor Luiz Fontes, Luiz Eduardo Ferreira Fontes, vai ser o nosso mediador. Obrigado. Gostaria de convidar agora a Camille Souza Santos, representante do município de Santa Cruz. Fique à vontade, para fazer o pronunciamento. Bom dia a todos, cumprimentar a mesa, bom dia. Fico grata pelo convite, em nome da prefeita, para participar desse seminário que será de grande valia para todos nós. Muito obrigada a todos, bom dia. Professora Tatiana Ribeiro de Souza, da Universidade Federal de Ouro Preto. Fique à vontade. Bom, eu vou ficar de pé para cumprimentar todo mundo. Bom dia a todas e todos. E quando eu estou em pé, já parece que eu estou sentada. Se eu sentar, ninguém vai enxergar mesmo. Eu quero cumprimentar a todas e todos que estão presentes, as pessoas aqui à mesa também, representantes da Rosa Fortini, da Comissão de Atingidos e dos poderes públicos municipais aqui dessa região. Para mim é uma grande satisfação estar aqui em Rio Doce. Eu venho também acompanhar a professora Karine, fica de pé Karine também para se apresentar aí, que é do grupo de pesquisa lá da UFOP, arquiteta lá também, que acompanha os processos dos planos populares
de reassentamento e recuperação das vias e da infraestrutura de Barra Longa, onde a gente atua mais diretamente. Agradeço muito o convite do Domingos, né? Finalmente essa visita a Rio Doce saiu, a gente tinha muita ansiedade para conhecer aqui Rio Doce e para ter esse contato com vocês e poder compartilhar as experiências da gente, trocar um pouco de ideias, né, com vocês, a partir das experiências de vocês também. Então, é uma grande satisfação estar aqui e quero mais uma vez agradecer o convite. Agora o pronunciamento do prefeito de Rio Doce, Silveira da Luz, que é o nosso representante lá no CIF, Comitê Interfederativo, que tem a função de orientar e validar os atos da Fundação Renova no nosso território. Bom dia a todos e todas. Quero aqui cumprimentar a mesa em nome da Graziela, do Antônio, da Rosa Fortini, do Antônio Carlos, do Tini, que representam aqui todos os atingidos, não apenas a comissão, a professora, a representante de Santa Cruz, e dizer para vocês da minha satisfação em ver as cadeiras quase que por completas. É muito importante para todos nós, principalmente nesse momento, termos a participação de jovens, de crianças. Aí aqui eu quero cumprimentar os meninos da Escola Estadual Maria Amélia, a participação de vocês nesse todo o processo de construção que nós estamos vivendo, que viveremos nos próximos meses e anos. É muito importante para o futuro que nós queremos para Rio Doce, para a nossa região. E eu reforço aqui a fala do Antônio Carlos. Eu acho que é importante termos cada vez mais a participação dos jovens e das crianças em toda essa construção. Afinal de contas, tudo que nós iremos preparar e buscar agora é para um futuro onde vocês serão nossos representantes, vocês são quem mais se beneficiarão de todo esse processo. Nós estamos iniciando aqui em Rio Doce um trabalho que é essencial para o futuro da nossa cidade. Nós temos aqui o abastecimento de água no centro urbano. Ele é realizado através da captação do córrego das Lajes. E a gente está iniciando, a gente já iniciou há cerca de 30 dias um trabalho de recuperação de todo o manancial das Lajes, uma proposta realizada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Esse trabalho está sendo coordenado pelo nosso chefe de departamento de Agricultura e Meio Ambiente, o Matheus. É uma medida condicionante para a deposição dos rejeitos, num primeiro momento que foi feito às margens do Lago de Canoa. E por quê? Porque Rio Doce tem uma legislação que trata da Política Municipal de Meio Ambiente, a Lei 766 de 2006, que veda a disposição de qualquer agente poluidor que não seja característico do nosso município. Ou seja, o rejeito ele não é característico do município de Rio Doce e ele não deveria e não poderia ser depositado em território rio-docense. A duras penas, nós conseguimos com que, no primeiro momento, a Samarco e logo depois a Renova respeitasse e cumprisse essa legislação, pelo menos em parte, já que integralmente não era mais possível, e o CODEMA fez essa determinação. Essa é uma das medidas para reparar e mitigar todos os impactos que ainda vêm sendo causados aqui no nosso município, especificamente, após o rompimento da barragem de Fundão, com as obras para poder recuperar a Canoa e tudo mais. Essa ação que eu citei é uma de outras 11 ações. E ela tem um significado muito especial, porque ela vai melhorar a vida, vai melhorar a qualidade de vida de todos os rio-docenses. E aí, assim, eu quero pedir a cada um de vocês, chamar a atenção de vocês para esse projeto, para que nós possamos caminhar juntos na busca de uma implementação
eficiente desse processo nessa ação. Quero aqui abrir um parêntese para encerrar, dizer da importância da participação do professor Luiz Fonte aqui na equipe da Rosa Fortini. Acho que foi um grande acerto. É uma pessoa que tem um histórico extremamente importante na lida com o meio ambiente. Dr. Leonardo também, que nós já conhecemos de outras épocas, muitas pessoas que aqui estão também o conhecem, das lutas em relação às reparações de Candomblé, e são pessoas, somadas a outras, que eu tenho certeza que irão contribuir muito para um trabalho robusto de educação ambiental, de conscientização ambiental e na busca de um futuro melhor para todos nós. E eu não tenho dúvidas que passa por um processo de educação ambiental, um processo de fortalecimento desse vínculo junto às escolas e instituições de ensino. Eu muito obrigado, é um prazer receber a todos vocês aqui, sejam todos bem-vindos. Rio Doce é uma cidade que costuma e sempre busca acolher bem todos que aqui estão, e tenho certeza que não será diferente nesse dia de hoje. Muito obrigado a todos. Quero registrar também, agradecer a presença do Luiz Carlos, que é o Juninho da Emater. Obrigado pela presença, meu Juninho, fazendo um trabalho excepcional aqui também em Rio Doce, pela Emater. Doutor Maria, Centro Rosa Fortini, suas considerações. Bom dia a todos atingidos e atingidas. Bom dia especial ao Silvério, ao qual eu cumprimento todas as autoridades do Legislativo e do Executivo presente. Bom dia ao Tininho, Antônio Carlos. Nosso abraço a eles, que a gente abraça todos os atingidos nesse dia tão importante da questão ambiental. Bom dia à professora, a qual também eu quero externar meus cumprimentos e meu abraço a todas as professoras e professores que aqui se encontram, e dizer que é uma profissão que merece ser elevada ao topo maior da sociedade, e a qual nossos governantes têm esquecido muito nos últimos tempos. É preciso a gente estar refletindo sempre isso, porque na educação é que a gente transforma as coisas. Mas nesse dia tão importante, eu não poderia deixar de dizer uma frase que para nós é muito triste. Nunca se diz tanto em meio ambiente, se discutiu tanto meio ambiente, mas nunca matou tanto e degradou tanto como agora. Então precisamos repensar esse modelo urgentemente, se nós quisermos ter futuro para a nossa geração. Cabe a nós, companheiros e companheiras que estão aqui presentes, pensarmos isso, refletir sobre isso. Nós talvez, para ser talvez até um pouco generoso comigo mesmo, dizer que talvez nos próximos 30, 50 anos nós não conseguimos viver sem mineração, mas é preciso repensar esse modelo. É preciso que nós, cada um de nós, assumimos nosso compromisso de cidadão e cidadãs para que possamos pensar um novo caminho para Minas Gerais, pensar um novo caminho para esse Brasil. Obrigado a todos, que nós tenhamos um bom seminário. Registrar também e agradecer a presença de Lúcia Maria, que é secretária de Assistência Social aqui de Rio Doce, a Silvana da Luz também, que é coordenadora do CRAS, e agradecer também a presença do Kleber Passos, que é da Defesa Civil aqui de Rio Doce, da coordenação. Obrigado, Kleber. Satisfação estar aqui com vocês no território do Rio Doce, né? Território marcado aí nesses últimos 3 anos por tantos problemas. O Rio Doce, o município de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvar e Simplício, né, que é uma parte do município de Ponte Nova, são
importantes nesse processo, principalmente porque vocês foram atingidos 2 vezes, né? No início da década de 2000, quando foi construída Candonga, a cozinha de Candonga, houve um impacto muito grande no município. Eu tive o prazer de estar aqui no início dos anos 2000 com as atividades de educação ambiental, na época, inserida no projeto de construção de Candonga. E já tomei conhecimento na época com o antigo Sobergo, com o início da construção da nova Sobergo, tenho fotos das casas começando, dos problemas que aconteceram, casas mal construídas em muitos casos, teve uma rua que estava em cima da casa, tiveram que desmanchar muitas casas. Então, a história de vocês é marcada por intervenções, né? Então, vocês são atingidos duplamente. Eu falei isso na semana atrasada, lá na reunião do CIF em Belo Horizonte, da importância que tem, que a Renova tem um olhar muito cuidadoso com o território de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Chapecó. Vocês merecem um tratamento melhor do que o que vem sendo dado. Vocês estão pagando o preço pela segunda vez. Não é pouca coisa. É a memória de muita gente, é a história de muita gente, muitas famílias, que está marcada de uma forma muito agressiva. Por isso que é muito importante um evento como esse, é muito importante vocês valorizarem a assessoria técnica independente que vocês têm com o Rosa Cortini. É muito importante fortalecer o trabalho das comissões de atingidos, Comissão de Rio Doce, Comissão Santa Cruz de Chocotó, porque vocês têm direitos individuais que vocês vão ter que correr atrás deles. Técnicas de construção de barragem, certo? Isso tem se falado muito ultimamente, porque barragem está que rompe agora, né? Ou ameaça romper. Então, a gente começou a ouvir falar muito sobre barragem construída, né, com alteamento a montante. Isso é uma técnica, né? Agora a gente discute se essas barragens têm que ser substituídas por disposição a seco, rejeito, isso são técnicas. Mas escolher entre construir uma barragem com alteamento a montante ou fazer o beneficiamento do minério a seco é uma decisão política. Então a gente não consegue separar muito o que é conhecimento técnico do que é uma decisão política para usar um determinado conhecimento técnico. Então essa não há nenhuma garantia de que o que vem da universidade, o que vem das pesquisas, seja neutro. Esse é o ponto. Porque toda pesquisa, toda técnica atende a um determinado interesse, a uma determinada política, a uma determinada decisão. E isso não é neutro. Isso é político. Né? Então o que a gente está fazendo aqui hoje de manhã, por exemplo, é política. Os nossos corpos são políticos. Porque a gente toma posicionamento na vida o tempo inteiro. Então a gente não pode usar a ciência para poder validar tudo que quem tem poder quer fazer. Faz e diz, não, isso aqui é técnico, isso daqui é o que a ciência diz, tem estudo científico que comprova e a gente vai aceitando dessa forma. Né? A gente tem que entender que existem decisões políticas e escolhas por detrás desses estudos, dessas pesquisas e das técnicas que são desenvolvidas. Muito bem. O grupo que eu participo, né, que a professora Karen também participa, lá da Universidade Federal de Rio Preto, chama Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais. E aí as iniciais desse nome enorme vira GEPSA. Então a gente só fala GEPSA daqui para frente, certo? O GEPSA é esse grupo lá da UFOP, que é um grupo crítico. Bom, esse grupo foi criado depois do rompimento da barragem. Por causa daquele evento que eu falei para vocês, que incomodou muito alguns professores, então a gente passou a se reunir para poder discutir qual é o papel da universidade em relação ao desastre crime da Samarco.
fazer, como universidade pública. Então, se a universidade é pública, ela tem que ter também um compromisso público, de interesse público, e não de interesse das empresas, ou da indústria, ou de governo, né? A universidade pública tem que ter um compromisso com os interesses públicos. E a nossa questão, então, era o que a gente pode fazer? E a gente, obviamente, não sabia, no início, como os nossos conhecimentos poderiam contribuir para o interesse público. Eu sou da área do direito, a professora Karine é arquiteta urbanista. E o que a gente fez foi começar a observar no território, nos territórios, o que estava acontecendo, porque a princípio ninguém sabia a dimensão do desastre. E aí então nós tínhamos alunos que são de Barra Longa e eles nos convidaram e falaram: olha, vamos lá em Barra Longa que a coisa não está feia. A gente foi a Mariana várias vezes, né, acompanhava um pouco a situação dramática em Mariana. Mas Mariana chamava muita atenção internacional, inclusive, da imprensa, né, dos pesquisadores do país inteiro, por causa da visibilidade que Mariana tem em relação à sua característica de ser uma cidade histórica, uma cidade mundialmente conhecida. E o que a gente percebeu foi que alguns lugares começaram a ser invisibilizados. As pessoas começaram a esquecer que o desastre não era só em Mariana. Tanto que tem gente que fala o desastre de Mariana. A gente sempre corrige, de Mariana não. Primeiro que quem causou não foi Mariana. É o desastre da Samarca, que começa em Mariana. Também não é o desastre do Rio Doce, porque começa lá no Rio Balacho do Norte. Então é um desastre tão grande, gente, que já é um problema dar nome para ele. De tão grande que ele é. Por que não pode ser desastre de Mariana? Não é desastre do Rio Doce. É um desastre crime, porque isso é um crime. Não é conflito ambiental, porque vocês estão vendo a natureza que está em conflito aí? Alguma coisa? O que eu estou vendo, na verdade, são efeitos de um crime que tem repercussões na natureza, na economia, na sociedade, nos modos de vida, que está atrapalhando tudo. Que está atrapalhando absolutamente tudo. Então a gente tem que dar um nome certo às coisas. Né? Esse desastre crime da Samarca é difícil de nominar. A gente, para resumir, a gente fala de desastre. O desastre de Fundão, né? Porque as repercussões dele são em Mariana, Barra Longa, Rio Doce, no Rio Doce, até Regência, até Abrolhos. Então é difícil nominar, a gente costuma chamar de desastre de Fundão. A gente evita também chamar de tragédia. A gente não usa muito essa palavra tragédia, não. E tem uma razão para isso. A gente já fez uma reflexão sobre o uso desse nome, né? Da palavra tragédia. A tragédia, e tem muitos estudantes do Fundão, né? Que já deve ter estudado, já deve ter ouvido falar das tragédias gregas. Né? E a tragédia é um gênero literário que servia como um teatro na Grécia, na antiguidade. Né? Então ela era utilizada para poder causar comoção na plateia, para deixar a plateia, né, boquiaberta, impactada, né, com a tragédia. E como é que você fazia para poder causar essa comoção na plateia? Gente, eram contadas histórias. Vamos aumentar aqui um pouquinho para conseguir ver todo mundo lá de fora. Eram contadas histórias que tinham alguma situação de uma queda muito brusca de alguém que era importante. Então a tragédia funcionava assim, né? E aí essa pessoa que tinha uma queda muito brusca na vida era chamada de o herói trágico. Então geralmente era um príncipe, né? Ou alguém importante, alguém dentro daquele contexto da história, alguém que tinha uma queda muito brusca. E além dessa queda muito brusca, ou seja, alguém que é muito rico, fica muito pobre, alguém que é muito saudável, fica muito doente. Então, essa transição de uma situação muito boa para uma situação lá no fundo do poço é o que causava comoção na plateia. E tinha mais um detalhe da tragédia. É porque ela sempre estava relacionada com o desígnio divino. Então, isso tudo era tratado como se fosse assim, o destino do herói trágico. Né? Era assim que a tragédia era então representada como uma peça de teatro.
desastre de fundão não é queda de quem está lá em cima e vai para o fundo do poço, porque quem estava lá em cima continua lá em cima. Né? Agora, o que a gente vê é gente que já tinha a vida com muita dificuldade ser empurrado mais para o fundo do poço. Isso é tragédia. Isso é tragédia, no sentido literário da palavra tragédia. E vocês acham que foi Deus que quis isso? Deus que rompeu a barragem, ele trincou a barragem para que ela rompesse, para que a vida das pessoas fosse transformada dessa forma? Certamente isso não era, né, um plano de Deus fazer as pessoas passarem por isso. Então a gente sabe que a causa dessa ruptura de barragem são decisões humanas. Isso não é desígnio divino, né? São as decisões erradas, as decisões irresponsáveis das pessoas, primeiro, que construíram uma barragem onde tem uma vila lá embaixo. Começou errado. Como é que se pode permitir que uma coisa que pode causar risco seja feita em cima de uma vila? Se fosse um condomínio chique, ou se fosse uma região onde mora um monte de político, eu acho que não teria sido autorizado. Mas como é de gente simples, né? Gente que vive no campo, que cultiva, que tem uma relação com a natureza, que é uma relação de proximidade com a natureza, de fazer parte da natureza, essas pessoas parecem que importam menos na hora de tomar essas decisões. E as pessoas começam a virar número, gente. Tem gente que chega a falar que no caso de nós morreu só 19. E você sabe que tem uma coisa que eu acho muito estranha? Quando teve o rompimento da barragem lá de Brumadinho, as primeiras notícias que circularam davam conta assim, de uma expectativa de ter morrido 1.500 pessoas. Depois começou a correr a informação de que tinha 1.000 funcionários lá. Iam morrer pelo menos 1.000 pessoas. E essas informações, né, a gente não sabe de onde elas surgiram, mas não é impossível que essas informações tenham sido plantadas. Prestem atenção, não estou fazendo essa acusação, eu estou fazendo uma especulação, certo? Porque para a gente acusar alguma coisa, a gente tem que ter prova. Eu não tenho prova disso. Eu estou especulando. De onde vêm essas informações? Quem que garante que não veio da própria empresa, sabendo que o desastre teria causado muitas mortes, e fala assim, gente, vamos dizer que morreram mais de 1.000? Porque na hora que fala assim, não, foram só 300. É muito diferente de você lidar com o fato de que morreram 300 pessoas. Se fosse uma, aquela pessoa é ela inteira para a família dela, para os parentes, para os pais, para os filhos, para os vizinhos. Então a gente começa a tratar as pessoas como número de uma forma que isso cause menos impacto.
renova, o controle da reparação dos danos que ela mesma causou. Vocês já viram isso? O criminoso ligar para a cena do crime, o criminoso dizer quem é que foi a vítima, quando ele vai pagar para a vítima, quanto ele vai pagar e quem que é a vítima, gente. Vocês já viram isso? Está tudo errado. Está tudo errado. Né? Bom, e aí a gente tem que começar a pensar, diante desse quadro todo, né? Eu fiz aqui algumas anotações que eu queria compartilhar com vocês, algumas reflexões feitas essa introdução, que já foi a metade do meu tempo, né? Mas enfim, a comida está chegando, eu garanto que eu não vou passar os 30 minutos. Tem uma frase aqui no vídeo, né? E é por isso que não tem como a gente preparar um encontro, porque você não sabe o que o outro vai falar. E a gente, né, o encontro é isso, é o inusitado, é o inesperado. Então, só vivendo o encontro que a gente sabe como é que a gente vai reagir ao encontro. E esse vídeo, que é maravilhoso, que vocês apresentaram aí, tinha uma fala bonitinha do menino no final que ele diz assim: tem gente que joga água fora, isso é errado. Desse jeito a água vai acabar. Né? Bom, queria muito que esse menino estivesse aqui para dizer para ele que quem joga água fora são as mineradoras. Não é a torneira da gente aberta que vai acabar com a água do planeta, não. Embora a gente não tenha como deixar a torneira aberta, não é isso que eu estou falando. Mas quem está acabando com a água do planeta é a mineração. Um outro aspecto que a gente também tem que problematizar aqui, né? Teve uma fala aqui sobre, acho que foi quem falou em perder o rio, como é difícil perder o rio, acho que você mesmo, né, professor Luiz? E aí, quando eu ouvi isso, né, como é difícil perder o rio, eu me dei conta, assim, que a gente não pode aceitar perder o rio, a gente está lutando por esse rio, né, que é isso que eu já tive notícia aqui do trabalho que a universidade está fazendo aqui em Rio Doce, que é esse processo de luta pelo rio. E é nessa direção que eu quero seguir para falar de alternativa. É nesse caminho que eu quero seguir, né? Falando sobre essa luta pela existência do rio. Eu também vi aqui no vídeo, né, uma menção a um modo de vida aqui que ficou ameaçado, que era a retirada de pedra e de terra, de areia da beira do rio, né? A retirada de lenha, como isso tudo fazia parte do jeito de viver aqui em Rio Doce. E aí, para compartilhar um pouco dessa experiência que a gente tem ao longo, né, da nossa trajetória, acompanhando os efeitos do desastre de Fundão, recentemente a gente fez uma oficina em Gesteira, porque a gente está trabalhando lá no processo no plano de assentamento. E a gente ficou muito impressionada com isso. A gente desenvolveu uma atividade lá em grupos e a gente aplicou um jogo que chamava Era Uma Vez. E nessa atividade, né, na hora que a nossa equipe voltou para Ouro Preto dentro da van, a gente foi conversando sobre como foi a atividade em cada grupo e nós fomos muito impressionados de perceber que ninguém comprava nada lá em Gesteira. Uma das possibilidades do jogo era a pessoa contar onde ela comprava, vendia. Ninguém comprava nada, gente. As pessoas tinham uma vida, um modo de vida ali em Gesteira, que o que ela não plantava, eles implantavam. Pegava
rejeito formou uma onda que veio arrastando tudo. Então, o que tem aqui não é a mesma coisa que tem em Barra Longa, no rejeito de Barra Longa, não é a mesma coisa que tem no rejeito de Mariana, e o que tem de rejeito em Governador Valadares não é a mesma coisa que tem no rejeito aqui. O que tem no rejeito lá em Regência, no Espírito Santo, não é o mesmo rejeito que está em Governador Valadares, que está aqui, que está em Barra Longa e que está em Mariana. Porque o que chegou em Governador Valadares saiu arrastando outras coisas daqui para lá. O que chegou em Regência saiu arrastando outras coisas até Regência. Então não existe um rejeito, gente. Cada rejeito que está depositado no lugar é único, porque ele parou ali do jeito que ele estava. E dali para frente é outra coisa que foi arrastada. E enquanto a gente não souber os riscos que o rejeito pode causar à saúde humana, à saúde dos animais, aos corpos d'água, a gente não tem outra alternativa a não ser tira esse rejeito aqui. Não tem outra alternativa. Vocês concordam isso? Aí nasce uma pergunta por parte das empresas, talvez até do poder público, mas vai colocar onde o rejeito? Uai, não sei. A mineradora tem um monte de propriedade, um monte de mina, um monte de cava e buraco. Ela fez tantos buracos ela fez. Aonde ela vai pôr o rejeito é problema de vocês? Meu não parece ser. Não me parece que seja um problema de vocês também. O problema de vocês é não aceitar conviver com uma coisa que vocês não sabem o que vai causar para a saúde de vocês. Agora, aonde eles vão colocar? O problema deles, eles perguntaram para poder espalhar a sujeira deles por aqui? Ninguém perguntou nada. Então agora nós também temos que perguntar onde é que eles vão colocar. Eles têm algum lugar para colocar. Será que eles têm pouca terra? Tem pouco buraco aí de mineração que não cai esses rejeitos que eles espalharam por aí? Então essa é uma questão que eles têm que resolver. Agora, sabe por que esse rejeito não pode ficar aí onde ele está depositado? Porque a gente não sabe o que ele pode causar à saúde. E existe um princípio do direito, guarda esse nome, gente, chama princípio da precaução. Guarda esse nome e quando precisar usa. O que significa o princípio da precaução? Significa que aquilo que não tem comprovação científica sobre os seus efeitos não pode ser admitido o risco. Olha só, esse princípio é diferente do princípio da prevenção. Deixa eu só conferir a obra aqui. Vou cumprir minha promessa. A prevenção significa que aquilo que a gente sabe que pode acontecer, a gente evita. Isso é prevenir. Então, o princípio da prevenção seria não construir a barragem em cima de Petrópolis. Sabe que barragem pode romper? Não sabe? Sabe, gente. Prevenir significa não permitir que o risco seja assumido pela empresa. Princípio da prevenção, para ele ser aplicado, ele é aplicado para evitar que um dano que a gente sabe que pode acontecer, aconteça. Então, olha só, prevenção é uma coisa. O princípio da precaução no direito ambiental significa outra coisa. A precaução significa que, se a gente não tem certeza sobre os efeitos, se não está comprovado cientificamente, não se permite o risco. Então, não somos nós que temos que provar que o rejeito é tóxico. Não somos nós. Enquanto a empresa não provar que o rejeito não causa mal, ela tem que tirar. Ela tem que tirar. A menos que ela comprovasse cientificamente que o rejeito não causa dano nem à pessoa, nem aos animais, nem à natureza, aí a gente podia considerar, porque eu nem estou dizendo que isso seria motivo do rejeito ficar onde ele está, porque, por exemplo, eu acabei de saber, agora de manhã, que tem uma lei municipal em Rio Doce maravilhosa, que diz que não
sempre é nosso amigo, né? Direito é ferramenta, é instrumento. Eu já falei isso aqui sobre técnica. Direito também é uma técnica, né? Existe uma técnica legislativa, por exemplo. Agora, para que serve a lei é outra história. Já é uma questão política. Para que serve o direito já é outra questão, uma questão política. Então, aí eu falei também que a gente está num momento de disputa, então vamos disputar o direito também. Para o direito ficar do nosso lado. Porque vocês não acham muito engraçado que os faiscadores sejam considerados garimpeiros contra a lei que polui o rio, enquanto a mineradora que causou esse desastre todo, essa lambança toda, ela anda na lei. E o faiscador artesanal é ilegal. Como é que pode uma coisa dessa? Então a gente tem que saber também quando é que a gente conta com o direito e quando a gente não pode contar com ele. E tem que disputar esse lugar também, esse espaço, para o direito defender o povo. Bom, eu vou passar para a conclusão, tá? Olha, gente, eu cumpro minhas promessas. O Domingos está falando aqui para mim assim, ó, pode continuar. Mas eu já vou para o encerramento mesmo. Já vou passar a palavra aqui para a gente poder abrir para o debate. Bom, em termos de encaminhamento, então, porque na proposta, naquele objetivo que eu falei que eu ia seguir o objetivo do evento, tinha lá então o que fazer, né? E eu que gostaria de lançar uma ideia aqui, que não é minha, né? É uma ideia que está dentro de um pensamento que a gente chama de pensamento decolonial. Então, tem um grupo de professores da América Latina, de vários países, que fundaram um grupo que estuda a América Latina, estuda os problemas comuns na América Latina, e eles formaram um grupo chamado Modernidade e Colonialidade, e a partir desse grupo eles fundaram então uma linha de pensamento crítica que chama pensamento decolonial. E desse pensamento começou a ter um questionamento sobre a ideia de desenvolvimento. Porque a gente ouve tanto falar em desenvolvimento, eu não sei vocês, mas quando eu estudei na escola e tinha um capítulo do livro sobre desenvolvimento, a foto era de uma fábrica. E eu não sei se vocês acham que isso é desenvolvimento. Ou para quem que isso é desenvolvimento. Ou então a foto era de uma metrópole, era São Paulo, né? Uma cidade cheia de prédios. Isso é considerado desenvolvimento para o sistema. Bom, essa linha de pensamento crítica, que a gente chama de pensamento decolonial, tem buscado outras formas de ver o mundo, das pessoas que não tinham voz para poder levar a sua forma de ver o mundo para o resto do mundo. Voz elas sempre tiveram, só que elas ficavam lá, ó, escondidinhas. E um pensador decolonial, que é o Henrique Dussel, ele escreveu um livro que chama 1492, O Incumprimento do Outro. Esse nome é muito bacana, porque, ao contrário do que a gente estuda, o pessoal aí do fundo fica atento com isso, porque quando eu estudei que o Brasil foi descoberto em 1500. Né? Assim a gente vinha tratando a nossa origem enquanto um país criado a partir da chegada dos portugueses. Mas o que o Henrique Dussel fala nesse livro é que quando os europeus chegaram aqui e colonizaram essas terras, eles não descobriram, eles encobriram o que tinha aqui. Então é por isso que esse livro fala do o encobrimento do outro. Porque o europeu só enxergava ele mesmo como desenvolvido, civilizado, como certo. Tudo que era diferente dele, ele considerava como errado e atrasado. Então o que eles fizeram? Onde tinha os templos, derruba o templo e constrói as igrejas que eles defendiam, que eram que eles espalharam pelo mundo. Aonde tinha um jeito de viver,
Eles trouxeram o jeito deles e fizeram com que o jeito como as pessoas viviam aqui fosse apagado e substituído pelo jeito deles. Então isso foi um encobrimento desse outro, que não é como o europeu. Esse processo de colonização, né, é o que a gente agora está buscando resgatar. Aquele que estava escondido, agora é que a gente está descobrindo, de tirar aquilo que estava coberto. E a gente está encontrando tantos jeitos de viver que são diferentes do europeu, que a gente está simplesmente encantado com tanto de coisa que tem melhor do que está desse desenvolvimento. E uma dessas coisas é o jeito de viver que eles estão resgatando dos povos andinos, que vivem lá nos Andes, na parte fria do continente, né, na montanha fria do continente. E essas pessoas têm um jeito de viver que eles não ficam atrás de desenvolvimento e de dinheiro e de prédio, não. O que eles consideram como desenvolvimento, eu vou colocar aspas aí, é o que eles chamam de bem viver. E na língua deles, bem viver significa harmonia com a natureza, significa viver bem. Que cada um tem o seu idioma, porque até a língua, o idioma daqui foi encoberto. A gente fala um idioma que nem é nosso, que é português, seja de Portugal. Lá nas outras partes aqui na América Latina, eles também falam o idioma que nem é deles, que é o espanhol, que veio da Espanha. Isso é colonização, né? É o outro, é querer fazer com que ele se sente universal. E ele quer fazer com que tudo que seja diferente dele fique igual a ele, porque ele acha que ele que é o bom, ele que é o certo, e tudo que é diferente dele é ruim e errado. Por isso que eu estou trabalhando com esse pensamento, que é o pensamento que vai contra isso, que é o pensamento decolonial, que vai em outra direção, na direção da descoberta dos modos de vida que não estão buscando fazer prédio auto-espelhado, que não estão esperando fazer uma calçada na beira do rio, que querem o quê? O acesso ao rio como sempre foi, que quer o rio fazendo parte da vida das pessoas, o faiscador com a sua atividade, as pessoas integradas com a natureza. Isso também faz parte do pensamento decolonial, que é lutar pelos direitos da natureza. E era esse ponto que eu queria chegar para concluir minha fala. A gente pode sinalizar, acho, para duas coisas aqui como conclusão desse primeiro contato, desse nosso primeiro encontro. O primeiro deles é a preocupação com a presença do rejeito. Acho que a gente precisa tratar seriamente disso. Tem dois professores lá da UFOP que têm se aproximado mais de um diálogo, né, com o nosso grupo. São dois geólogos, o professor Paulo de Tarso e a Edivane, que têm estudos mostrando o risco do rejeito. E assim a gente tem que realmente estar muito preocupado com isso. E o outro ponto, né, é que a gente vem numa luta pelo reconhecimento dos direitos da própria natureza. Porque quando a gente fala do direito ambiental, que é como a gente usa no Brasil, né, o direito ambiental, ele está falando do direito ao ser humano, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então o direito é nosso, ao meio ambiente. Porque a gente, nesse pensamento, trata o meio ambiente como recurso. Meio ambiente é coisa para o direito ambiental. Rio é um objeto, recurso. E é tratado igual um recurso, mesmo igual dinheiro que você fica pensando em investir para ter um futuro. Esse outro jeito de ver as coisas, que faz parte desse pensamento decolonial, ele tem um entendimento da natureza como um ser vivo. O rio como um ser vivo. E a nossa relação com a natureza é uma relação inseparável. Relação de sujeito para sujeito. Porque a natureza é viva. Então, quem está nessa linha do pensamento